Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Hoje, esse sábado, dia 13 de setembro, queremos assim caminhar. Muito bem, dia 13 de setembro, hoje, olha, dia da minha ordenação presbiteral, dia 13 de setembro, foi nessa data, foi véspera de Santa Cruz, tempo importante. Então são esses anos aí de caminhada, reze aí por mim. Vamos aí continuar a nossa missão aqui de divulgar a palavra de Deus, a vida, o Evangelho, né? E a boa nova de Jesus Cristo. Nesse dia 13 de setembro, nós vamos meditar, vamos escutar primeiro, depois vamos fazer uma pequena reflexão. Evangelho Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 49. Vamos ao texto? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiro, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com que se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, se a gente pudesse resumir esse evangelho em uma única palavra, seria prática. A prática, a espiritualidade, que é o modo que nós vivemos a mensagem cristã, é uma prática cotidiana, existencial, que vai configurando o sentido da nossa vida. Então, é prática. Quando nós falamos a palavra espiritualidade, a gente pode, talvez, assim, cair num equívoco, falar assim, momento de espiritualidade, vou ter meu momento de espiritualidade. A gente reduzir essa palavra, que tem seu sentido, depende for, né? Mas a gente corre o risco de resumir essa palavra no momento que eu paro para fazer alguma oração, como o Pai Nosso, a reza de um texto, a leitura do texto bíblico, meu momento de espiritualidade. Eu posso chamar assim? Posso, mas eu não posso reduzir a compreensão disto como se isso fosse a única prática. Esta é a prática. Na realidade, não, né? Essa é uma pequena parcela. Nós podemos comparar assim, vamos comparar para a gente aprofundar, né? Eu preciso almoçar, eu preciso tomar café, almoçar, para que eu possa desempenhar bem as atividades do dia. Eu paro para almoçar, eu paro para tomar café, para que eu possa cumprir aquilo que está no meu dia a dia, na minha agenda, no trabalho, na família, etc. e tal, né? Então a gente pode comparar essas paradas como uma forma de alimentar o espírito, a alma, para que depois a gente coloque toda essa força em prática. Eu sei que toda comparação ela tem seus lugares aí que talvez não dá para entender completamente, né? Compreender ou englobar todo o sentido do que o Evangelho traz para a gente como prática, né? Mas eu quero dizer o seguinte: se nós rezamos, se vamos participamos de uma comunidade, se participamos da Eucaristia, se rezamos o nosso rosário, isto deve ter por consequência o comportamento que diz respeito que essa árvore ela realmente está fincada, ela tem suas raízes em Deus. Agora, se eu faço isso, vou para a internet xingar os outros, se eu agrego a movimentos extremistas, se eu acuso os outros, falo que os outros têm pecado,
e eu não, eu sou santo. Crio mais divisão em nome da religião, no sentido em que brigo, quero obrigar os outros, né? Em vez de proclamar com a própria vida primeiro, depois a gente fala com a boca, né? Francisco de Assis saía pelos povoados com um ou dois irmãos e não dizia nada. Aí depois os irmãos perguntavam: ué, Francisco, nós saímos para a missão e não falamos nada, não pregamos, né? Aí Francisco vai responder: olha, vamos pregar com a nossa vida. Quando for necessário, vamos utilizar palavras, né? O problema é que nós somos muito verborrágicos, né? Ou seja, parece que tem uma hemorragia de palavras na questão da espiritualidade cristã. A gente entende espiritualidade cristã ou prática como falatório, né? Tem que falar de Deus, as coisas de Deus, porque Nossa Senhora, porque eu não estou dizendo que a gente deve parar de falar, mas às vezes nós falamos e vivemos pouco, né? Por isso que esse evangelho resume a compreensão que a gente tem que colocar na nossa vida, que é prática, né? A mensagem cristã é prática. Se eu rezo aqui a palavra de Deus, então isto lá com a minha irmã, com a minha sogra, com os colegas do trabalho, na comunidade cristã, eu vou ser paciente, eu vou tentar compreender, eu vou tentar ajudar, né, a crescer essa comunidade, essa família. Não vou entrar em conflitos necessários, não vou deixar ser arrastado por fofoca, não vou fazer intriga, não vou para a internet xingar os outros, né? Ou seja, é prática, né? É vivência concreta. Então o que adianta a gente de erguer a mão, louvado seja meu Senhor, se em casa eu maltrato a esposa, se em casa eu brigo com o marido, critico ele 24 horas por dia? Olha só, tem alguma coisa estranha aí que não está batendo, né? Estamos separando aquele momento que eu chamei de espiritualidade da vida prática. Aí nós temos uma cegueira, né? uma má compreensão do que realmente seja a prática cristã saudável, né? Aí nós talvez tenhamos reduzido a experiência cristã apenas em ritos e cumprimentos de normas. Aí nós vamos cair no que? Na hipocrisia, né? Digo uma coisa com a boca e vivo outra. Saio do estacionamento da paróquia já xingando todo mundo, buzinando todo mundo. Eu não estou dizendo que isso de repente não possa acontecer numa hora que a gente está mais estressado, né? Aqui a gente não está falando de perfeccionismo, nós estamos falando de um processo, um trabalho constante, né? Se eu tenho essa consciência de trabalho constante, eu vou saber que errando, levanta a cabeça, sacode a poeira, né? E recomeça de novo, ou seja, como um processo, como uma prática. Vergonha não é exatamente cair, vergonha é cair e não querer levantar, né? O cristão, ele levanta e começa de novo, e às vezes nem começa de novo, né? Ele começa já consciente, mais consciente ainda que antes da queda, né? Muito bem, que possa ter te ajudado aí na sua meditação, essas reflexões. Com certeza você pode tirar outras reflexões, meditações na sua vida, com essa palavra aí bem próxima de você, está nas suas mãos, próximo de você. Não deixe de meditar e lê-la, tá bom? Abraço, Deus te abençoe. Também, se você quiser partilhar esse vídeo, curtir, ajudar a animação vocacional, tá abaixo, tá bom? Só aí tem um link, tem as informações, Organização Religiosa Capuchinho. Deus te abençoe, com Deus, e até mais. Tchau.